Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos falar sobre alguns sites, algumas colocações de alguns sites que falam sobre os 600 mandamentos apresentados, dentre outros rabinos, dentre outras pessoas, por Maimônides. Vamos iniciar com uma oração, que Deus os abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, livre-nos de todos os males e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom, esse material está em clamandonodeserto.com.br, 613 mandamentos, apresentados por Maimônides. Bom, um dos sites é judaísmo.fandom.com. Ele diz o seguinte: 613 mandamentos, ou 613 mitzvot, do hebraico, ou Taria mitzvot, sendo Tariag um acrônimo do valor numérico 613, é o nome dado ao conjunto de todos os mandamentos que, de acordo com o judaísmo, constam na Torá. De uma forma geral, a expressão Lei de Moisés em hebraico, Torat Moshe, também é utilizada em referência ao corpo legal judaico. Apesar de que houve muitas tentativas de codificar e enumerar os mandamentos contidos na Torá, que seriam ali os 5 primeiros livros de Moisés, e principalmente na parte em que ele fala das leis especificamente, né? A visão tradicional é baseada na enumeração de Maimônides. De acordo com essa tradição, esses 613 estão divididos em positivos, ou seja, realizar determinadas ações, apesar que nós vamos ver ali que na lista a lista que aparece primeiramente aqui no site, num dos sites, ela contém alguns mandamentos com o não na frente, então seriam negativos, né? E negativos no qual se deve abster de certas ações. E na lista ela está diferente, porque ela fala assim, ela afirma o que não se deve fazer. Então, por exemplo, fraudar um contrato, vamos supor. Então ela fala de forma afirmativa o que não se deve fazer, que seriam os negativos, né? Existem 365 mandamentos negativos, correspondendo ao número de dias no ano solar, e 248 mandamentos positivos relacionados ao número de ossos ou órgãos importantes no corpo humano. Apesar do número 613 ser mencionado no Talmud, sua significância real cresceu na literatura rabínica medieval tardia, incluindo muitos trabalhos listados ou arranjados pelas mitzvot. Então eu coloquei aqui, né, para caso quando você for ver a lista, alguns positivos começam com o termo não, como por exemplo, não profanar o nome do Eterno, né? Então tá lá na lista dos positivos. Ao final, eu não vou chegar até o final, eu não vou comentar todo o material que eu coloquei no site, mas ao final ele tem está uma lista dos mandamentos. E qual seria o versículo equivalente, né? Tomaria muito tempo se fosse para ler cada versículo em separado, né? Então eu só deixei ali e vou fazer essa comparação. Todos os mandamentos negativos envolvem Yehareg, Velal e Avor, o que significa que uma pessoa deve se deixar morta ao invés de violar esse mandamento negativo, como por exemplo assassinato, idolatria e relações proibidas. Muitas das mitzvot não podem ser observadas a partir da destruição do segundo templo, 70 da Era Comum depois de Cristo, no caso. De acordo com o entendimento padrão, há 77 mandamentos negativos e 194 positivos que podem ser observados hoje, 26 que se aplicam somente dentro da casa de Israel. Não existe uma lista única, não existe uma única lista definitiva que expõe esses 613 mandamentos. Elas diferem, por exemplo, em como elas interpretam as passagens na Torá que podem ser lidas como lidando com diversos casos sob uma única lei ou diversas leis separadas. Então veja, a base seria ali Maimônides, ela estaria dividida em dois grupos, 365 e 248. 365 seriam chamados negativos, 248 os chamados positivos. Não é uma lista única. Existem diferenças de acordo com a forma de interpretar de cada um. Deixa eu só arrumar aqui. De acordo com a forma de interpretar de cada um. E
Aqui existe uma lista da literatura rabínica, alguns que teriam trabalhado com isso. O rabino Saadia Gaon, Rambam, Moisés ben Jacó de Coucy, Isaac de Corbeil, Eliezer de Metz, Israel Meir Kagan, ou Hafetz Haim. A lista de Maimônides. A ordem básica da lista, de 1 a 613, é a de Maimônides, o Rambam, em sua principal obra, Yad HaHazaká. Eu não sei se é HaHazaká ou HaShazaká, né? Creio que seja HaHazaká. Sua organização das mitvot, em 14 livros e 83 seções, é fácil para associação e lembrança. A obra em si, escrita no século XII, é a obra legal mais compreensível que o judaísmo possui. É um compêndio de lei que Rambam derivou e concluiu dos ensinamentos do Talmud babilônico e de Jerusalém. Rambam, em outra de suas obras, Sefer HaMitzvot, estabelece 14 princípios para decidir quais mitzvot são consideradas aptas a estarem entre as 613. Então aqui dá a entender que ele não teria pego tudo o que estaria lá na Torá, mas teria selecionado algumas coisas, né? Por exemplo, aquelas mitzvot marcadas com a cor verde são aplicáveis nos dias de hoje. Outros exemplos são leis relacionadas às tzorahs. Essas leis poderiam ser executadas a qualquer momento caso tivéssemos o know-how, né? As mitzvot assinaladas em azul são aplicáveis hoje em dia em Israel. Bom, então basicamente seria esse o resumo. Depois nós temos outros pontos aqui. Essa é a lista que eu vou comentar sobre ela. Aqui vem, ela é separada, ela começa com os positivos, depois os negativos, né? E aqui nós temos alguns outros comentários, né? Como Or.edu, por Rabino Mendel Weinbach Zitl. O judeu recebeu 613 mandamentos, de acordo com o Talmud, que contém 248 positivos e 365 negativos. Então ele fala mais ou menos o que está lá, né? A primeira tentativa registrada de desenvolver critérios acadêmicos para contar os mandamentos foi feita há quase 1000 anos pelo rabino Shimon Caíra, cujo clássico Halohot Gedolot, as grandes leis, se tornou o precursor nesse campo. O famoso estudioso medieval espanhol rabino Abraham ibn Ezra sugere que algo semelhante ao trabalho do rabino Caíra havia sido escrito mais de 2 milênios antes por Josué e os filhos de Israel a entrarem na terra de Israel. Aí ele faz os comentários aqui do que poderia ter sido ou não. Mas em uma coisa houve consenso: a utilidade da listagem das mitzvot como um meio para obter uma perspectiva de todos os mandamentos divinos incluídos na mensagem da Torá para os judeus. As vigílias noturnas. A situação na Espanha era diferente. Não havia necessidade de listagens de mitzvah como substituição para a literatura proibida, mas mesmo aqui a necessidade foi sentida para fornecer pelo menos uma visão periódica dos mandamentos para refrescar a perspectiva da Torá, tanto do estudioso quanto do leigo. Um método engenhoso típico do caráter do judaísmo espanhol medieval foi desenvolvido. Poetas eruditos entrelaçaram todos os 613 mandamentos em longos poemas para serem recitados uma vez por ano. Então veja que tudo foi de acordo com a situação, se eles podiam divulgar a sua crença ou não, a forma como isso foi apresentado, né? Então nós temos aqui, a seguir está uma breve lista dos 613 mandamentos, conforme registrados e classificados por Maimônides, que é o jewishvirtuallibrary.org. E aqui eu coloquei só alguns em negrito, só para você ter uma noção de alguns que teriam uma relação com o que ou os cristãos acreditam ainda hoje, ou alguma coisa relacionada à nossa legislação civil e etc. E aí, aqui, ao final, você tem, olha, cada mandamento e o equivalente dele, né?
nos livros de Moisés, né? Então você tem aqui, que é a mesma listagem lá. Eu peguei a listagem de lá, porque ela coloquei antes das outras, inclusive, né? E aí, se você quiser ver alguma coisa daqui, pode ser que esteja um pouco diferente lá, porque as listas elas não são necessariamente iguais, né? Muitas vezes, às vezes a forma de traduzir é diferente, etc. Aqui, inclusive, está como eles separam, né? Os tipos de lei. E aí você pode ver aqui. Então, nós vamos lá, pegar a listagem. Aqui fica visualmente, para fazer o vídeo, fica melhor, né? E lá, ao final, você tem cada verso. Então, veja bem, vamos lá. Saber que existe Deus. Bom, isso é a premissa tanto do judeu, que acredita nas escrituras, como do cristão. Não distrair a mente com outros deuses além dele. Isso é uma coisa que no cristianismo talvez tenha se perdido um pouco, né? A questão de se distrair com outros deuses, com mitologias, com histórias referentes a outros deuses, até mesmo com a aceitação de determinadas coisas, né? Mas é algo em comum também com o cristianismo, o judaísmo, né? Ou deveria ser, né? Mas pelo menos o cristianismo mais tradicional, não distrair a mente com outros deuses além dele, saber que ele é um. No cristianismo existem pessoas que creem que ele é um só e que se manifesta de três formas. Outros creem na Trindade, ou seja, seria um só Deus, ou seja, no sentido de um só poder, mas que seriam três seres distintos, três pessoas distintas, três seres distintos que constituem um só poder, né? Outros talvez diriam que eles seriam três essências de um único Deus, então fica uma coisa um pouco complicada, que fica parecendo com aquela história de um só, mas que se manifesta de três formas, né? Ou três essências seriam três consciências, por exemplo, dentro de um único ser, né? Então fica... Mas o judaísmo acredita que ele é um, no sentido de único mesmo, só um. O cristianismo, uma boa parte acredita na Trindade, mas todos concordam que de alguma forma deve-se entender como um só Deus, ou seja, um só ser, ou, no caso da Trindade, um só poder. Amar a Ele, temer a Ele, santificar o seu nome. Veja, muitos aqui são, vamos dizer assim, mandamentos derivados até dos 10 mandamentos, inclusive, né? Que seriam o equivalente a mandamentos filhos. Então, os 10 mandamentos seriam os mandamentos pais de alguns, e outros seriam um decurso lógico daquele mandamento, por exemplo. Santificar o seu nome, não profanar seu nome, não destruir objetos associados ao seu nome. Então veja que são vários mandamentos que eles são seguidos pelos cristãos hoje, inclusive. Ouvir ao profeta que fala em nome de Deus. Nenhum cristão provavelmente vai, ou a maioria dos cristãos não vai discordar de muitos dos elementos que eu numerei aqui. Então, ao lado de cada mandamento, eu numerei quais seriam ali, mais ou menos, não fiz uma coisa exaustiva, mas eu coloquei ali o que daria para entender ou alguma semelhança com o cristianismo, ou alguma semelhança com o que nós temos em lei, por exemplo, né? Não profanar seu nome, não destruir objetos associados ao seu nome, ouvir ao profeta, não desmerecer o profeta, imitar seu jeito, no sentido de imitar o comportamento de Deus, imitar o caráter de Deus, por exemplo. Ser fiel àqueles que conhecem a Ele, amar outros judeus, amar convertidos, não odiar um judeu, reprovar um pecador, não embaraçar os outros. Então veja, aqui nós temos lá, a lista é positiva, mas nós temos os nãos aqui, né? Não odiar, não embaraçar, não oprimir os fracos, não falar depreciativamente dos outros, não vingar-se, não guardar rancor. Então veja, dificilmente um cristão faria uma oposição ao que está aqui. Alguns, a gente vai, por exemplo, não praticar idolatria, não blasfemar, não tornar uma cidade idólatra, ou seja, não levar outros a praticarem o mal, não profetizar em nome da idolatria. Veja que muitos relacionados à idolatria, a ídolo, a mediunismo, vidência. O culto do dia do arrependimento, ou seja, o princípio da necessidade de ter momentos de reflexão, de arrependimento,
Aqui seria numa espécie de princípio, né? Então, veja, alguns que eu coloquei com essa cor seriam no aspecto negativo, no sentido que ele tem um não, né? Não fazer determinadas coisas. Alguns que eu coloquei nessa cor são para alguns positivos, né? Que faça alguma coisa, né? Então, você pode ver aqui, nessa lista. E da primeira, um leproso deve fazer distinguir, por exemplo, em que sentido? Uma pessoa com uma doença contagiosa, ela precisa ser identificada. Porque se a doença dela é contagiosa, se ela não for identificada, se as pessoas não souberem que ela está com uma doença contagiosa, que ela pode contaminar outras pessoas, isso pode trazer um grande prejuízo para a sociedade, né? Então veja que nós temos essa questão aqui, alguns princípios, né? A imundície de um cadáver, então assim, a questão, por exemplo, do mau cheiro, da contaminação, não é? E aí quando a gente compara, algumas coisas que eu não coloquei, mas por exemplo, o princípio, eu não coloquei a questão do descanso no sábado, porque são poucos os cristãos que defendem isso, mas o princípio do descanso semanal existe inclusive na na legislação brasileira, né? O princípio de ter um dia de descanso, o princípio de que o trabalhador possa ter um momento de descanso, de lazer, etc. Dar atenção aos profetas, nomear um rei, obedecer ao Supremo Tribunal, concordar com a decisão da maioria, ou seja, aspectos relacionados, de repente, à questão democrática, né? Por exemplo, concordar com a decisão da maioria é uma questão um pouco complicada, porque muitas vezes lá no livro de Moisés, houve justamente o contrário, né? Houve momentos que a maioria acabou fazendo o que era mal, ou cedendo a uma liderança má, etc. Né? No povo também, entre o povo, perseguiram os profetas, etc. Né? Então, mas vamos, o princípio democrático, teoricamente, né, seria concordar com a decisão da maioria, via de regra, né, pelo menos. Veja, obedecer ao Supremo Tribunal, ou seja, obedecer a um tribunal de julgamento, nomear um governante, tratar litigantes igualmente diante da lei, nomear juízes e oficiais do governo, testemunhar em juízo, perguntar sobre o relato das testemunhas, condenar testemunhas por falso testemunho, muitas vezes, ou seja, nós temos isso tanto no cristianismo como na própria legislação, né? Aspectos penais, aspectos civis, remover coisas perigosas dos nossos lares, caridade, né? Veja só, o ladrão restituir o que foi roubado, emprestar dinheiro aos pobres, auxiliar os mais necessitados, pagar os salários em dia, amar ao próximo, estrangeiro, lei sobre pesos e medidas, justiça, igualdade, né? Não fraudar, honrar pessoas mais velhas, respeitar. Lei do divórcio, do homicídio involuntário, ou seja, homicídio culposo versus homicídio doloso. Lei do enterro, ferimentos, dano, dívida, herança. Então veja, até aqui das 248 eu selecionei 91. Dos negativos, alguns são muito parecidos, se você ler a lista você vai ver que muitos são parecidos, né? Fazer imagens, né? Então, curvar-se a um ídolo, adorar ídolos, praticar feitiçaria, jurar por um ídolo, profetizar em nome de um ídolo, profetizar falsamente, e aí sucessivamente, né? Buscar informação dos mortos, casar-se com heréticos é uma questão que no cristianismo atualmente, pelo menos, ela tem algumas linhas de pensamento, né? Mas assim, o princípio de que se você se casa com uma pessoa que tem uma linha de pensamento tão diferente da sua, que vai ser difícil vocês concordarem em boa parte daquilo que vão fazer, é algo muito difícil de lidar, né? E aí, aí eu continuei numerando, né? Que eu vi alguma relação, por exemplo, comer sangue, comer gordura, coisas que a gente sabe que são prejudiciais ao nosso organismo, por exemplo, né? Comer e beber em excesso. Aqui tem a questão de colher a safra e colher todo o produto, assim, de não deixar nada para os mais necessitados terem o que se chama hoje, por exemplo, de o mínimo existencial, né? Por exemplo. Impedir o animal de comer o produto enquanto ele está trabalhando, de comer, se alimentar, alguma coisa. O descanso da terra, né, que existe, é uma questão aí de como usar a terra para você mantê-la produtiva, mantê-la saudável, vamos dizer assim. O desamparo às pessoas, né?
que não pode ser feito. Então, tudo que está afirmando aqui são coisas que não podem ser feitas. A falhar em ajudar nossos próprios irmãos é algo que não pode ser feito. Ele está em forma afirmativa, mas são coisas que não podem ser feitas. Tá? Está na lista dos mandamentos negativos. Raptar, roubar, cometer furto, fraudar, usurpar, repudiar os débitos, ou seja, não agir de boa fé, né? Enganar nos negócios, na conversa, negociar asperamente com órfãos e viúvas, ou seja, não ter o cuidado necessário ao lidar com pessoas mais frágeis, menos favorecidas, etc., né? E por aí afora, né? Enganar com peso e medidas, um juiz cometer injustiça, acertar presentes, favorecer um litigante, ser dissuadido pelo temor de fazer o que é correto, apontar um juiz ignorante, ou seja, apontar uma pessoa para uma função importante como um julgamento que não tem o domínio do que ela vai fazer, levantar falsas testemunhas, etc., né? Matar um ser humano, por exemplo, nós temos isso no judaísmo, no cristianismo, nós temos no Código Penal, artigo 121, por exemplo, né? Pena capital baseada em evidência circunstancial, ou seja, o cuidado com a colheita das evidências no processo, por exemplo, né? E assim sucessivamente. E aí nós temos aqui no total das 365, eu separei aqui, você pode verificar, comparar, eu separei 197. Um rei possui muitos cavalos, muitas mulheres, ou seja, um governante que não tenha controle dos seus atos, que não tenha... que esteja lá governando para melhoria da situação financeira pessoal do que necessariamente para auxiliar os governados, etc. Então, eu separei desses 613, 697, daria perto de um terço ali, coisas que nós seguimos hoje, seja no cristianismo, seja por princípios na lei penal, lei civil, e por aí afora, lei relacionada aos magistrados, a Constituição, né? As características de uma pessoa que vai governar, as características de uma pessoa que vai julgar. Então você vê que existe muito mais ali do que necessariamente muitas vezes nós pensamos. Então o cristão ele está vinculado muito mais a uma parte, né? Vamos colocar aí quase um terço, ou perto disso, ou um quarto, um terço, dos mandamentos que estão relacionados nessa lista do que muitas vezes se imagina, né? Então não é uma questão de ser judaizante ou não, até porque todo cristão teoricamente deveria ser, no bom sentido da palavra, um judaizante, porque ele está perpetuando aspectos da crença judaica que se mantiveram em Jesus Cristo e nos seus apóstolos e em alguns dos discípulos que também não foram apóstolos, né? Então você vê que muitas vezes essa ideia de 613 mandamentos devia ser muito difícil. Bom, uma boa parte aqui são muito semelhantes. Poderíamos até reduzir alguns deles, se fosse o caso. E muitos deles estão vinculados a um princípio específico de não enganar, de administrar bem, etc. De amar e por aí afora. E existe como nós vimos aqui, existe uma lista considerável de mandamentos ali que os cristãos seguem ainda hoje e acreditam estar correto, né? Então, veja que seria interessante um estudo constante dessas normas e verificar ali qual seria a semelhança, por exemplo, com aquilo que os cristãos seguem e, principalmente, uma das coisas que a gente tem trabalhado no canal, né? Quais seria o embasamento para determinadas anulações de mandamentos, quais seriam, se existem, e quais seriam efetivamente, qual seria o fundamento, qual seria a autoridade de quem disse isso, né? Então, nos próximos estudos também vamos tratar sobre outros assuntos, como a questão da nova aliança e etc. Obrigado a todos, convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por mais uma vez termos a oportunidade de entendermos um pouco mais, aprendermos um pouco mais para a nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.